Olá, gente. Vamos começar mais uma aula sobre função aqui para a turma do pré-médio do Colégio Santo. Vamos lá. Função composta. Então, a gente vai falar de definições. Sejam as funções f e g, tais que g vai no conjunto A do B, f vai do B no C. Definimos a composta de f com g, né? A gente vai denotar f bola g, a função quando você aplica a função g dentro da f. Função g dentro da f. Então, a função h de x igual a f de g de x, que é a função composta. Então, quando você aplica uma função dentro da outra, você tem uma função composta. Tanto é que o conjunto do domínio do g, aqui é o contradomínio de g. A função f vai do b no c, e aí nós temos, aplica o x no g e pega a função g e aplica no f. Então, daqui para cá nós temos a função f bola g. Então, a ideia de função composta, né, vai fazer bastantes exercícios. E agora a gente vai para a função inversa. O que seria uma função inversa? Uma função f de a em b, conjunto domínio é a, contra domínio é b, chama-se função inversa de f, indicada por f elevado a menos 1 de x, né, essa função que vai do b em a, lembrando, a f vai do a em b, e a inversa vai do b em a. E associa y de b ao elemento x de a, tal que f de x é o y. Então, a regra prática para determinar a função inversa é essa aqui. Você troca o f de x ou a função que está representada por y. Então, troca x por y e y por x. E aí isola o y para representar a função em x. Quando você faz isso, você troca o y pelo f a menos 1 de x. Essa vai ser a função inversa. Então, essas regras, vamos reler aqui de novo as regras. Primeiro, f de x você vai trocar por y. E aí, na função onde tem x, você bota y, onde tem y, você bota x. Depois pega o y e isola. E aí você vai ter y em função de x, e aí troca o y por f a menos 1, que é esse símbolo aqui para representar a função inversa. Bom, vamos para um exemplo de função inversa. Tem a função f de x igual a 2x menos 3. Olha o que acontece na função inversa. F de x igual a 2x, eu troco o f de x por y, fica assim. Estou pegando essa função, estou colocando y igual a 2x menos 3, e aí eu vou isolar, vou trocar o y por x e o x por y. Troquei. Então, daqui para cá eu troquei o y, o f de x por y, e daqui para cá eu troquei as coordenadas x e y. Quando eu faço isso, eu tenho que isolar o y, né? Então, 3y vai ser igual a x e o menos 2 passa positivo. 3y vai ser igual a x mais 2. Veja só, eu peguei o menos 2 e passei para cá, ficou x mais 2. E aí o número 3 passa dividindo essa expressão, fica x mais 2 dividido por 3. E aí eu troco o y por f a menos 1 de x. E aí eu encontrei x mais 2 dividido por 3. Olha que interessante. O 3 na função f está multiplicando, na inversa está dividindo. O 2 está subtraindo, na inversa está somando. Então é uma coisa que a gente pode detalhar depois. Criar uma regra. Função quadrática. Então vamos para a função quadrática. É toda função do tipo f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c números reais, e o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for zero, aqui vai zerar, e aí vai virar uma função afim. Então, acha o coeficiente de f de x. Quais são os... Está aqui a função f. É uma função quadrática, já que eu tenho x ao quadrado aqui. Ela é muito parecida com essa, né? Quem seria o a? O a é 3. O coeficiente A é 3, o B é menos 4 e o C é 12. Né? Então, a função f de x igual a ax2 mais bx mais c é uma função quadrática. E olha o gráfico dela. É uma parábola. Né? O gráfico dela é uma parábola. Veja que ela corta no eixo x, no ponto 2 e 4. Né? É uma função, lembrando que essa aqui é uma função que a gente já vai escrever. Aqui eu tenho o ponto 1 e 3, aqui eu tenho o ponto 5 e 1. São pontos simétricos da função. 2 e 4 são as raízes, e aqui, coordenada 3 e coordenada menos 1 é o vértice da função. Essa função, ela é com certeza, o a dela é positivo. Quando o gráfico está com a concavidade para cima, o a é positivo. Então vamos lá, exemplo. Então, como você vai construir o gráfico? Função f de x igual a x2 menos 6x mais 8. Os coeficientes são 1, menos 6 e 8.
Aí eu atribuir, quando for substituir aqui, eu vou ter 3, né? Quando for 2 vai ser 0, quando for 3 menos 1, quando for 4 é 0, quando for 5 é 3. Então, veja que é o gráfico anterior da função, e eu tenho as coordenadas aqui, eu atribuí 5 pontos, né? Para esse gráfico aqui, mas não necessariamente construir o gráfico da função quadrática, você atribuir esses valores aqui não. A ideia é achar as raízes, né? São esses dois pontos onde corta o eixo x e achar as coordenadas do vértice. O ponto onde ela corta o eixo y, tá vendo o eixo y aqui? O ponto é o número 8, né? Você substitui, para ele cortar aqui, o x tem que ser 0. Quando o x é 0, aí você acha o ponto onde ela corta. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, vai sobrar o 8. Então vamos para o próximo exemplo. Bom, o segundo exemplo é f de x igual a menos x ao quadrado menos 2x. Essa função, quando eu atribuo 0, eu vou ter 0. Né? Tá aqui, ó. Quando eu boto 0 aqui, 0 é uma raiz. 1 menos 3, menos 2, 0, menos 1 e 1. Então, veja que as coordenadas do vértice, ó, dessa parábola, né, dessa função aqui, ela é menos 1 e 1. É onde ela faz a curva. As raízes são menos 2 e 0. Se você isolar aqui o x, fazer a resolução da equação aqui, você vai encontrar duas raízes, o 0 e o menos 2. Então, a concavidade da parábola aqui é para baixo, porque veja que x ao quadrado está negativo. Agora a gente vai fazer um resumo como essa concavidade para baixo. Então, vamos lá. A concavidade é a abertura da curva do gráfico da função do segundo grau. A concavidade pode estar voltada para cima ou para baixo. O que determina o sentido da concavidade é o valor do A, aquele valorzinho. Se o A é positivo, a concavidade é para cima. Se o A é negativo, a concavidade é para baixo. Lembrando, se o A é positivo, ela tem um valor máximo. Se o A é negativo, na verdade, se o A é positivo, ela é assim, tem um valor mínimo. E se o A é negativo, ela tem um valor máximo. E aí os zeros ou raízes da função quadrática, né? A interseção da parábola f de x com o eixo x ocorre nos pontos x1 igual a 0 e x2 igual a 0, onde x1 e x2 são os zeros da parábola. Então, quando você encontra dois valores para cá, tal que você zera a função, você tem as raízes da função, ou também chamados de zeros. Então, os zeros dos valores de x, então você faz f de x igual a 0. E aí você encontra as raízes. Como é que você encontra as raízes? É a fórmula de base. Você calcula o delta, que é o quadrado de b menos 4ac. Depois faz aqui a fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então essas são as raízes, como calcular as raízes. Então veja só, nessa parábola a concavidade, o a é negativo, porque ela está com a concavidade para baixo. E ela tem um máximo, né? Que é o 9 aqui. Ó. Próxima parábola. Essa parábola a concavidade é para cima. Então a é positivo e ela tem um valor mínimo. Então é o inverso. Quando A é positivo, ela tem um mínimo. Quando A é negativo, ela tem um máximo. E aí, como a gente calcula esse máximo e esse mínimo? É usando os vértices, né? Eixo de simetria e vértice. A função quadrática apresenta o eixo de simetria, que é uma reta paralela ao eixo das ordenadas. O eixo de simetria intercepta a parábola no ponto x, no ponto v, xv e yv, denominados vértices. Esse ponto é extremo da função. V é o ponto máximo quando A é negativo e mínimo quando A é positivo, maior que zero. E as coordenadas são x vértice é menos b sobre 2a, y vértice menos delta sobre 2a. Então tá aí, a gente falou sobre três coisas de função. Então, a gente falou sobre função composta, função inversa e função quadrática. Até mais, pessoal.